Bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Café com Bill. Meu nome é Samara Valência, eu sou cirurgiã dentista e vou estar com vocês toda segunda-feira pela manhã às 7h27 para a gente falar sobre as notícias da última semana. Então sejam todos bem-vindos. Já está chegando o pessoal. Quem não puder assistir agora às 7h27, procura depois no nosso canal do YouTube que a gente vai ter esse encontro completo para vocês. Então já anotem na sua agenda começar a semana com notícia, bem informado, e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu já tô com meu café, vocês já estão com o de vocês? Bem-vindos! Bem-vinda, Débora! Tudo bem? Oi, Ana! Como é que vocês estão? Vou aproveitar que vocês estão chegando. Deixa eu dar um tchauzinho para vocês. A nossa intenção é discutir aqui com vocês as publicações, os temas, as notícias da última semana. A gente recebe muitos directs perguntando sobre algumas coisas que saem na mídia. Então, para tentar responder todo mundo, a gente está aqui. Falando nisso, se você viu alguma notícia que por acaso a gente não comentou aqui, manda pra gente por direct, que a gente vai comentar. Claro, vai responder pra você no direct, mas a gente também vai comentar aqui com todo mundo. Então nessa semana fiquem atentos, qualquer novidade a gente tá aqui. Eu separei algumas notícias pra gente conversar nesta manhã de segunda-feira, começando, claro, óbvio, que com a notícia da vacina russa. Essa notícia pegou toda a população científica de surpresa. E eu digo que de surpresa porque qualquer pesquisa científica precisa de fases, de etapas comprovadas e certificadas. A vacina russa, eu não estou dizendo nem afirmando que ela pulou etapas, mas essas etapas não estão claras oficialmente. E a polêmica maior sobre a vacina russa foi a aquisição de vacinas pelo estado do Paraná. A Anvisa já se pronunciou e isso é muito importante a gente ter em mente porque a Anvisa, apesar dos estados terem a sua autonomia para a compra, a Anvisa é um órgão nacional de regulação desses medicamentos. Então ela precisa sim ter o seu parecer e a autorização. Qual foi a grande preocupação? É que segundo o site russo, o Brasil vai participar da terceira fase dos estudos clínicos. Eu tô dando uma olhada aqui pro lado só para ler para vocês certinho a notícia. Que tem previsão para começar no dia 12 de agosto, então começaria na semana passada. Nesse estudo, só aqui no Brasil, seriam 2.000 participantes. Mas além dos brasileiros, também estariam voluntários da própria Rússia, Emirados Árabes, da Arábia Saudita e também do México. O grande problema foi que a Anvisa afirmou que não recebeu nenhuma notificação, nenhuma informação sobre essas pesquisas no Brasil. Além disso, quem já fez o curso de bioética e humanização que a gente oferece aqui na Bioquali sabe que qualquer trabalho qualquer pesquisa envolvendo seres humanos precisa da avaliação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, do CONEP. Então, o que a Anvisa está querendo dizer? Não é que a questão científica, o mundo científico brasileiro não ficou feliz com essa notícia. Claro, todos ficaremos muito felizes com a notícia da vacina contra o Covid-19. O problema é que isso é uma responsabilidade muito grande quando se oferta para a população uma vacina ou qualquer outro medicamento que não se tem comprovação científica. Essa comprovação científica a gente só consegue com um longo período de observação, análise dos efeitos colaterais, que aliás o Putin, ele disse que a filha dele foi uma das voluntárias e que na segunda dose da vacina ela teve sim efeitos colaterais. Então é importante que esses efeitos colaterais sejam registrados. Quantas pessoas que participaram dessa pesquisa lá na Rússia tiveram efeitos colaterais? E esses efeitos foram todos iguais para todas as pessoas? E essa amostra qual era o perfil dessa amostra? Qual era a idade dessas pessoas? Qual era a situação que essas pessoas viviam? A gente não sabe nada disso. Não tem nada sobre esse estudo. A gente não tem nenhuma notícia. Pode ser que a Rússia esteja escondendo as informações exatamente para não ter algum tipo de... Eu
não vou dizer plágio, porque nesse mundo, agora, nesse momento, é muito difícil falar de plágio, porque não tem nada documentado. Mas que essa ideia seja levada para outros estudos, vamos dizer que eles estão sendo prevenidos. Mas é minimamente estranho, porque qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, ainda mais medicamentos, a gente precisa ficar de olho. E falando de medicamentos, a farmácia, né, a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais ricas que a gente tem. Então é importante sim a gente avaliar todos esses medicamentos e lembrar que apesar da vacina russa já estar sendo assim divulgada, que tem essa probabilidade de estar no mercado em breve, o Brasil produz vacina e produz das melhores vacinas de todas. O Instituto Butantan é um exemplo disso. E a Fiocruz está desenvolvendo 2 linhas de pesquisa para a vacina do Covid-19. Então eu tenho fé, torçam comigo, que em breve teremos notícias brasileiras sobre vacina de Covid-19. Mas ainda nessa linha Covid-19, a nossa próxima notícia é essa aqui. Não sei se vocês acompanharam na mídia essa publicação, e eu tô levando em consideração essa publicação porque eu vou ser sincera com vocês, procurei no site da OMS, não encontrei nada, e no site da OPAS, claro, porque OMS é a Organização Mundial de Saúde, OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, então o Brasil está diretamente vinculado à OPAS, não vi nada. Mas essa notícia publicada foi o seguinte: adie visitas de rotina ao dentista até o risco de Covid-19 seja conhecido pela OMS. Por que essa notícia ficou tão falada? Quem deu essa entrevista é um dentista representando a OMS. Mas, deixa eu fazer aqui um advogado das partes. Eu não vi a entrevista, eu não vi a declaração dele, a gente só viu as notícias que saíram nos sites. Então, o que diz basicamente essa notícia? Pacientes e funcionários odontológicos precisam ser protegidos de potenciais infecções por procedimentos que geram aerosol. Com os dentistas voltando a trabalhar em regiões onde a pandemia do Covid-19 está diminuindo. Por que, então, dessa notícia? A gente sabe que a transmissão comunitária, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, ela apresenta diferentes níveis. Muitas cidades estão com nível baixo e até moderado. Quando eu digo muitas cidades, é porque a gente tem que considerar que o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Então é um número muito expressivo para a gente falar sobre isso. Mas outras cidades ainda apresentam risco de contaminação alto. O que ele está dizendo aqui é que nessas cidades de baixo risco e moderado, as atividades estão voltando a serem realizadas. Mas ele fala que não há, no momento, nenhuma informação sobre a disseminação de coronavírus a partir da cadeira do dentista, pedindo mais pesquisas sobre procedimentos comuns que produzem minúsculas partículas que podem causar infecções se isoladas. Isso vai incluir a seringa tríplice, equipamento ultrassônico de limpeza que remove depósitos da superfície do dente e realiza polimentos, disse a OMS em uma sua nova orientação. Aí que eu pego o ponto, nessa nova orientação. Eu não encontrei essa nova orientação, inclusive se vocês tiverem, por favor, eu ficaria feliz em receber. Então, o dentista representando a OMS, ele diz que, abre aspas, a orientação da OMS recomenda, em casos de transmissão comunitária, dar prioridade aos casos odontológicos de urgência ou emergência para evitar ou minimizar procedimentos que possam gerar aerosol. Priorizar um conjunto de intervenções clínicas que são realizadas com instrumentos e, claro, adiar tratamentos de rotinas não essenciais. A OMS, o que ela está dizendo? Não importa qual é o nível de transmissão. Existindo ainda a transmissão comunitária, mantenha-se a orientação de só realizar procedimentos de urgência. Os procedimentos de rotina continuam sendo adiados. Eu entendo que se a gente parar para analisar, essa orientação ela vem desde março, final de março, e se estende agora, meados, eu já estou
já vou falar um pouquinho mais. Meados a fim de agosto. É um tempo considerável, inclusive para as nossas próprias recomendações para os pacientes sobre o cuidado e a ida ao dentista periódica a cada 6 meses. Por isso, e eu acredito que seja por isso, o nosso Conselho Federal de Odontologia emitiu uma nota. Nessa nota, ele defende a atuação do dentista. Se a gente prestar atenção no início das orientações da Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre a importância de prevenção em relação aos profissionais da odontologia. Então, a grande preocupação dela são as pessoas que estão expostas ao longo período, não necessariamente ao paciente. Não é que a OMS não esteja preocupada com o paciente, mas ela está preocupada com os profissionais da saúde. Então, a nota sobre o posicionamento da OMS, atendimentos odontológicos de rotina. Eu vou ler para vocês que é bem curtinho. O Conselho Federal de Odontologia, a autarquia que representa todos os profissionais de odontologia do Brasil, refuta o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, genérico e superficial, sobre adiar as consultas de rotina ao cirurgião dentista. O CFO fundamenta sua posição e reforça que o atendimento podem e devem ser realizados em conformidade com as normas de biossegurança concebidas por órgãos oficiais como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e o próprio Conselho, que foram amplamente divulgadas aos cirurgiões dentistas que atuam no Brasil. Assim, o Conselho Federal de Odontologia sugere que as consultas e tratamentos de rotina devem ser retomadas de acordo com as realidades locais do país e que o cirurgião dentista é o profissional indicado para avaliar cada caso. O que o Conselho está defendendo? Porque vamos também pensar só o seguinte: se o Conselho se pronunciou, essa orientação existe. Ela chegou até alguém. E é uma orientação, não é uma obrigação. Mas por que ele coloca essa nota técnica se é uma orientação? Porque é baseado nas orientações da OMS que os decretos são assinados nos municípios. E, neste momento, como a gente já acabou de falar, alguns municípios, eles já liberaram para a volta dos atendimentos, é lógico, com algumas restrições de horário, número de pacientes. E a nota técnica nota de posicionamento do CFO, ela vem exatamente para assegurar isso, que os dentistas voltem a esse trabalho com toda a responsabilidade e as normas de biossegurança, como está bem dito aqui no relatório. E sobre o atendimento, se ele é urgência ou eletivo, ele defende que quem toma essa decisão é o cirurgião dentista. Se a gente for levar ao pé da letra a nossa lei, a gente tem essa autonomia sim. A gente tem essa autonomia de tomar a decisão do que é urgência, o que não é urgência. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, o que é urgência e não é urgência, e Covid-19, a gente tem uma aula sobre isso, foi pelo Telesaúde, então está no YouTube. Se vocês pesquisarem, na verdade são 2 aulas. Uma no início da pandemia e a outra já mais agora no final de maio. A gente falou sobre os protocolos de Covid-19 e como eles foram se transformando. Mas aproveitando que a OMS está preocupada com a segurança dos profissionais, eu trouxe aqui para vocês também uma outra notícia que eu achei muito bacana. E a gente precisa falar e precisa valorizar. Estou chegando baixinho. Achei. A nossa ciência, a ciência brasileira. Universidade Federal do Piauí desenvolve máscaras transparentes que permitem leitura labial. E por que eu tô trazendo isso aqui se eu tô falando de EPI? Porque parece um pouco estranho, né? A gente não... Eu sempre digo para vocês, principalmente nas aulas, que a gente tem que ter filtro. Se não tiver filtro, não é EPI. E fica toda essa discussão. Mas a gente está falando de ciência, a gente está falando de pesquisa, e é lógico que eles estão avaliando isso no estudo. Então, os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Piauí estão desenvolvendo máscaras transparentes para possibilitar a leitura labial. O estudo faz parte do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação que gere o Hospital Campanha Estadual. O Hospital Campanha é aquele hospital que muitas cidades têm, que foram construídos exatamente para atender as pessoas diagnosticadas com Covid-19. O
Dr. Fábio Rocha, que é o responsável pelo estudo, diz o seguinte, abre aspas, o estudo é para a confecção de máscaras que tenham uma transparência para que se possa ver o movimento da boca. O objetivo é proporcionar a comunicação completa, porque uma parte da nossa comunicação verbal é feita também pela leitura dos lábios, mesmo de uma forma inconsciente. A Universidade Federal do Piauí também mantém o curso de Libras e seria imprescindível a aplicação dessas máscaras. Fecha aspas. Se vocês, assim como eu, já se formaram há muito tempo, há mais de 10 anos, nós não tivemos, mas hoje é obrigatório que todas as universidades, dentro das suas faculdades de saúde, ofereçam o curso de Libras. Então daí vem essa preocupação muito bacana da Universidade Federal do Piauí. Agora, por que eu estou falando aqui de EPI incluir as máscaras transparentes? Porque olha só quem está apoiando esse projeto. O Ministério Público do Trabalho apoiou financeiramente a fabricação de 500 máscaras que serão destinadas aos professores da Universidade Federal do Piauí e aos alunos do curso de Libras. Além disso, mais máscaras serão fabricadas para uso hospitalar. Isso está previsto para a segunda fase dessa pesquisa, que será dedicada exclusivamente à elaboração dessas máscaras para uso hospitalar. Olha da importância da gente falar da nossa ciência, da pesquisa brasileira. É tudo nosso e a gente precisa falar sobre isso. Já que a gente está falando do uso das máscaras, dos protetores respiratórios, eu trouxe também uma notícia que é para a gente desvendar ou esclarecer alguns mitos que surgiram durante a pandemia. Na verdade, não foram durante, foi bem no início da pandemia já se falava disso. Deixa eu achar a imagem para vocês. Essa notícia, se eu não me engano, é de abril. Deixa eu olhar aqui na minha tela para não falar errado para vocês, porque tá bem pequenininho, eu não consigo ver. Mas deixa eu ter certeza aqui para falar para vocês. Sim, é de abril. Abril, início da pandemia. E a gente recebeu várias notícias de todos os lados sobre o uso da radiação ultravioleta como forma de desinfecção. Na verdade, quando a gente recebia essa notícia, eu até lia. Quando a notícia era uso de radiação ultravioleta para esterilização de superfícies, eu já passava. Porque a gente sabe que o processo de esterilização ele precisa ser monitorado e validado. E a desinfecção, sim, já existem artigos comprovando, dentro de ambientes seguros e controlados, a eficiência da radiação ultravioleta. Mas esse mercado se tornou tão frequente e usual, e eu não sei vocês, a gente recebe links patrocinados, e-mails, informações sobre a radiação ultravioleta o tempo todo. E não somos só nós. A Anvisa também tem recebido muitas dessas orientações. Então, deixa eu colocar aqui, é 64, essa aqui. Por isso, a Anvisa se pronunciou. A nota técnica número 64 de 2020 trata exatamente do uso da luz ultravioleta para a desinfecção de ambientes públicos e hospitalares. Eu vou ler aqui para vocês só os pontos principais dessa nota técnica. Motivados pela pandemia de Covid-19, temos observado diversos questionamentos quanto à aprovação pela Anvisa do uso de tecnologias baseadas em radiação ultravioleta para a desinfecção de ambientes públicos e hospitalares. Só uma pausa aqui. Nós, aqui da Bioquali, a gente também recebe muitas perguntas, muitos questionamentos sobre a utilização da luz ultravioleta. Se vocês, depois que terminar aqui a nossa conversa, olharem lá no nosso destaque, tem um dos destaques que são as dúvidas. E teve uma dúvida, sim, sobre o uso de luz ultravioleta e a gente respondeu. Não me lembro há quanto tempo atrás, acho que mais de 2 meses atrás. E eu tenho a consciência muito tranquila porque a gente sempre dizia assim, aguardem a manifestação da Anvisa. Era a nossa resposta, sempre. Aguardem a manifestação da Anvisa. Sigam os protocolos já validados e aguardem a Anvisa. Quem já tem o aparelho e quiser utilizar como método adicional, ótimo, maravilhoso. Mas, se você ainda não adquiriu, aguarde. Essa sempre foi a nossa orientação. Siga os protocolos já estabelecidos. E aí, muitas pessoas começaram a questionar a Anvisa sobre a demora, que as pessoas entendem como demora, né? Sobre a demora em
aprovar ou autenticar esse processo. Lembra que tem toda uma fase de pesquisa para poder ter essa aprovação. Então, os aparelhos, algumas pessoas falam assim, mas o aparelho tem registro da Anvisa. Sim, tem um registro da Anvisa, mas a gente tem que ler para qual finalidade tem esse registro, né? E tomar muito cuidado, aproveitando, com a forma que os produtos, equipamentos são apresentados quando ele está quando tem a página de venda. Qual é a minha sugestão? Procure o fabricante. O fabricante sempre vai te passar as informações corretas. Não estou dizendo que a venda não vai passar a informação correta. Só estou dizendo que o fabricante é uma informação mais segura. Continuando. Há o questionamento sobre a eficácia de equipamentos emissores de UV, toda vez que eu disser UV, ultravioleta, sob a alegação de que seriam capazes de desinfectar ambientes, incluindo ar, suas superfícies e diversos materiais ao expor o ambiente a UV em faixas específicas do espectro. Tal alegação é baseada em estudos científicos que demonstram a eficácia da exposição à luz ultravioleta na eliminação de micro-organismos sob determinadas circunstâncias específicas. O que são circunstâncias específicas? Podem ser estudos que foram realizados in vitro, em laboratório. Estudos em laboratórios, eles possuem as condições totalmente seguras e controladas. É muito diferente se a gente for testar esse equipamento em um hospital de grande fluxo durante um dia de atendimento. São condições totalmente diferentes. Isso não pode acontecer, não deve acontecer? Deve acontecer, provavelmente nas próximas fases desse estudo, dessa pesquisa. Então, ela continua assim. Cabe ressaltar que a Anvisa recomenda que a desinfecção de ambientes de serviços de saúde deve seguir as instruções descritas no Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfície. Quem tem dúvidas sobre limpeza e desinfecção de superfície, também tem aula do Telesaúde lá no YouTube. Segue a Bioquali no YouTube que vocês podem seguir e ter essas recomendações. Ainda deve-se observar para a desinfecção exclusivamente por ultravioleta que não deve ser substituída ou não deve substituir a desinfecção de superfície pelos métodos tradicionais, uma vez que aquela não pode ser considerada substitutiva, mas sim auxiliar. Então, depois de seguir todos os protocolos já instituídos que ainda levam em consideração os produtos químicos, aí sim, como método adicional, você pode incluir a luz ultravioleta. Então, ele ainda continua. Não foram encontradas recomendações específicas para a pandemia de Covid-19 sobre a desinfecção de ambientes com uso de tecnologias baseadas em UV por parte de órgãos como a OMS, o Fórum Internacional de Regulação de Dispositivos Médicos, a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, que é a FDA, ou o Centro de Controle de Doenças, também americano, que é a CDC, e nem a Anvisa. Isso está na nota técnica, tá, gente? Então, aqueles que fazem a propaganda do produto dizendo que elimina a Covid-19, ninguém comprovou para os órgãos reguladores que isso realmente acontece. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que não funciona, ele está dizendo que ninguém comprovou para eles. Então, eles não podem afirmar isso. Também não há comprovação de que a exposição de roupas, objetos e ambientes à radiação ultravioleta contribua para que, aí a Anvisa abre aspas, pessoas fiquem protegidas de contaminação e proliferação do vírus mediante descontaminação do ambiente ou roupas. Fecha aspas. Nessa nota técnica, ela ainda alerta sobre os efeitos adversos do uso da aplicação de luz ultravioleta. Então, eu não vou aqui descrever todos eles, mas é importante a gente lembrar que a luz ultravioleta traz sim danos à saúde, inclusive lesões dérmicas e oculares. E dentro dessa nota técnica existem todas esses efeitos adversos que a gente precisa observar. Resumindo a nota técnica da Anvisa, indo direto para a conclusão, não foram encontradas evidências científicas de que o uso da tecnologia baseada em exposição à radiação ultravioleta para a desinfecção de ambientes públicos e hospitalares sejam eficazes ao combate do SARS-CoV-2. E diante da ausência da comprovação da eficiência da técnica para ambientes realísticos,
a Anvisa não recomenda o uso de equipamentos com tecnologias baseadas em ultravioleta para desinfecção de ambientes públicos e hospitalares como única alternativa. Então, continuo com a consciência tranquila e seguindo as mesmas orientações, uma vez que não foram apresentados esses estudos e a Anvisa ainda não certificou um protocolo para o uso de luz ultravioleta. Faça o protocolo já instituído pela Anvisa e aí, como método auxiliar, como método adicional, se você já tem o equipamento, aí sim você pode utilizá-lo. E só seguindo nessa mesma linha de mitos que surgiram durante a pandemia e... Opa, desculpa, eu apertei alguma coisa aqui. Que a gente precisa ficar atento é com relação a isso aqui, ó. Essa notícia, eu fiz questão de pegar uma notícia mais antiga, mas vocês já devem ter visto. Uma prefeitura, nem vou citar a cidade, apesar de estar escrito, mas foram várias cidades, se a gente pesquisar no Google, a gente encontra várias outras cidades, instalaram cabines para desinfecção contra coronavírus. Coloquei também aqui uma notícia que fala o termo correto, desinfecção, porque infelizmente a gente encontra notícias falando sobre a esterilização de pessoas em cabines. Lembra sempre, se vocês virem o nome esterilização e não estiver associado a algum método de esterilização, seja ele físico ou químico, não é a esterilização. A gente precisa ser muito crítico quando a gente lê as notícias. E o que são essas cabines? A própria nota técnica já explica o que são, mas eu vou dar uma resumida para vocês. Em alguns pontos da cidade, as pessoas eram obrigadas, sim, obrigadas, esse é o termo, a passarem por esse túnel para poderem entrar dentro de algum estabelecimento, né? Então, eles estariam ali posicionados na porta, na entrada de algum local e as pessoas precisavam passar por dentro desse túnel de desinfecção. E essa nota técnica da Anvisa sobre o túnel, ela é um pouquinho mais antiga, mas eu preferi trazer, já que a gente está discutindo sobre isso, é a nota técnica número 38, que trata de desinfecção de pessoas em ambientes públicos e hospitais durante a pandemia de Covid-19. Então ela fala o seguinte: nos últimos dias temos observado grande disseminação de publicidade em relação à utilização dessas estruturas, com nomenclatura de câmeras, cabines ou túneis, para a desinfecção de pessoas em diversas regiões do Brasil. De acordo com as informações disponibilizadas, as pessoas atravessam por essas estruturas que dispersam produtos com ação desinfetante sobre pessoas por cerca de 20 a 30 segundos, com a finalidade de desinfecção. Os produtos supostamente utilizados no procedimento são os mais diversos. E eu gostei do detalhe, dos supostamente utilizados. Por que ele deve estar usando esse termo supostamente utilizados? Porque ninguém apresentou os laudos dos produtos ou as especificações dos fabricantes dizendo que realmente era aquele produto. Mas alguns produtos que supostamente possam estar sendo utilizados na cabine: hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, quaternários de amônia, ozônio, entre outros. E aí, qual é a conclusão da Anvisa sobre o uso dessas cabines, túneis ou câmeras? Que não foram encontradas evidências científicas de que o uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no combate ao SARS-CoV-2, podendo, diante de novos estudos, ser modificado esse posicionamento a qualquer momento. A Anvisa somente recomenda a utilização de saneantes sobre superfícies inanimadas. E a borrifação de saneantes sobre seres humanos tem o potencial para causar lesão dérmica, respiratórias, oculares e alérgicas, podendo o responsável pela ação responder penal, civil e administrativamente. Resumindo todas essas notícias que a gente trouxe hoje, fiquem sempre atentos, olhem criticamente essas notícias, procurem os sites oficiais. Quando eu vi a notícia sobre as máscaras transparentes da Universidade Federal do Piauí, lógico, eu fui direto na página da Universidade Federal, saber se realmente se tratava de um estudo, se tinha linha de pesquisa, financiamento, como é que funcionava, para daí sim a gente poder trazer aqui e conversar sobre ela. Então é muito importante que a gente pesquise sobre isso, que a gente converse sobre isso e troque informações.
A biossegurança, assim como todas as disciplinas, e eu não vou me cansar de falar sobre isso, ela passa por evoluções e transformações todos os dias. Então a gente precisa sempre ficar atento e alerta a isso. Lembrando que apesar dessas tecnologias surgirem a todo momento, a gente só vai colocar em prática depois de serem aprovadas pelos órgãos reguladores. No nosso caso, a Anvisa. Então, acompanhar o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é primordial para o nosso trabalho. E agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, sugestão, querem falar alguma coisa, como é que vocês estão aí? Como é que vai começar essa semana para vocês aí? Eu ainda tenho café aqui, gente, eu falo demais, deixa eu tomar um pouco. Só uma coisa, se vocês não sabem, no próximo sábado a gente tem um curso sobre reprocessamento de artigos em serviços odontológicos. Então, quem tiver alguma dúvida ainda ou quiser melhorar seus protocolos, atualizar os seus conhecimentos sobre esterilização de material, se você trabalha em CME, em Central de Material Esterilizado, a gente vai ter um curso de 4 horas no próximo sábado, dia 22, pela manhã, das 9 às 13 horas, horário de Brasília. Além disso, para o mês de setembro, a gente tem uma programação muito especial, porque é no mês de setembro, no dia 17 de setembro, que se comemora, que se celebra o Dia da Segurança do Paciente. É uma data mundial para se discutir e repensar todas essas práticas relacionadas à segurança do nosso paciente. Então, a gente começa desde o dia 1º com uma web aula com o CRO Mato Grosso, no dia 2 com o Telesaúde Mato Grosso, e na semana seguinte a gente tem também uma semana da segurança do paciente na odontologia, de 8 a 11 de setembro, 100% online, 100% gratuito. Todos esses eventos que eu acabei de falar para vocês vão estar aqui pela internet. Você pode assistir da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. E só importante, hein? A semana da segurança do paciente vai ser ao vivo, ela não fica gravada. Então, eu espero que vocês marquem na agenda de vocês. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu venho com mais notícias, mais novidades sobre esse mundo da gestão da qualidade nos serviços de saúde, principalmente com relação à nossa segurança enquanto profissional e a segurança do nosso paciente também. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima semana. Fiquem bem. Boa semana e a gente se vê. Qualquer coisa, manda mensagem. Lembra de nos seguir lá no YouTube e curtir esse vídeo depois. Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau.